Olha, galera, a gente tá ligado aí que tem umas coisas muito loucas aí que só acontecem aqui no Brasil, né? Aqui é o Brasil! Só que tem alguns casos meio misteriosos, meio estranhos, meio bizarros até, que rolaram aqui no Brasil e o mundo inteiro ficou sabendo. Quer ver? Se liga aí. Bom, velho, ó, para as igrejas católicas aí, o grande objetivo dos padres é chegar o mais próximo de Deus possível, né? Amém. Só que aqui no Brasil, o padre Adelir Antônio levou isso daí ao pé da letra demais, hein? É que esse padre Adelir, ele tava tentando arranjar um jeito de arrumar um dinheiro assim para poder construir uma paróquia da Pastoral Rodoviária lá de Paranaguá. Padre Adelir queria ajuda para acabar de construir um centro de atendimento ao caminhoneiro. E aí, como ele é um padre meio aventureiro, pra chamar um pouco a atenção assim, ele quis tentar quebrar o recorde de mais tempo uma pessoa voando com balões de gás hélio. É, aqueles balão de festa. Já avisei que vai dar merda isso. O voo com os balões era para divulgar as ações da Pastoral Rodoviária. E aí, em janeiro de 2008, ele tentou a primeira vez e conseguiu até voar durante 4 horas até numa cidade na Argentina. O padre Adelir Antônio de Carli ficou conhecido ao aparecer na televisão em um voo levado por balões. Ele foi de Ampere, cidade que nasceu, até a cidade de San Antônio, na Argentina, cerca de 100 quilômetros. O padre usava uma cadeira especial pendurada em 500 balões. Em janeiro, ele foi do Paraná até a Argentina, uma viagem de 4 horas. Só que ele queria quebrar o recorde mundial mesmo de 9 horas. Até que 20 de abril de 2008, ele amarrou 1000 balões em uma cadeira e tentou dar uma meio que de up altas aventuras. Uma multidão acompanhou a missa rezada pelo padre antes da viagem. Só veio por causa da missa ou para ver o padre voar? Ah, os dois, né? Bonito. Chovia, mas ele resolveu partir assim mesmo. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Era 1 da tarde quando ele subiu, levado por 1000 balões de gás coloridos. Pretendia bater o recorde de ficar 20 horas no ar. Ele saiu de Paranaguá, onde teve uma grande concentração para ver a subida. A ideia era ir até Ponta Grossa e depois seguir por outras cidades, chegando a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O padre Adelir gostava de esportes radicais como parapente, paraquedismo e mergulho, e queria quebrar o recorde de um americano que voou 19 horas com balões. E com isso levantar dinheiro para ajudar nas atividades da Pastoral Rodoviária de apoio aos caminhoneiros em Paranaguá, em que ele trabalhava. Com essa quantidade de balões, o padre deve viajar a cerca de 5.000 metros de altitude. Com ele lá em cima, vão estar ainda um telefone celular por satélite, GPS e 140 litros d'água. É o lastro que o padre voador libera à medida que precisa subir mais e que também vão garantir o sucesso do pouso. Ou será que não? E ele foi todo preparado, todo equipado assim. A única coisa que ele não tinha aprendido mesmo era como mexer no GPS. Os problemas começaram logo depois da saída. Por telefone, ele pediu ajuda. Graças a Deus estou bem de saúde, consciência tranquila. Está muito frio aqui em cima, mas está tudo bem. Eu preciso entrar em contato com o pessoal. Aqui eles me ensinam a operar esse GPS aqui para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. Ou celular e a satélite fica saindo fora da área. E além do mais, a bateria está enfraquecendo. O plano era sair de Paranaguá e ir em direção ao oeste do Paraná, descer em Cascavel ou em Maringá, mas o vento levou os balões para o litoral norte de Santa Catarina. Padre Adelir caiu no mar, a 22 quilômetros de São Francisco do Sul. E aí todo mundo ficou procurando esse padre voador aí por vários dias. Já são quase 24 horas de buscas pelo padre que desapareceu em Santa Catarina. Ele partiu do Paraná preso a balões de gás usados em festas de aniversário, mas por causa do mau tempo saiu da rota e caiu no mar. A operação de resgate do padre Adelir de Carli mobilizou 2 navios da Marinha. As últimas palavras dele foram o seguinte: por favor, venha me socorrer, me manda resgate, foram essas as últimas palavras dele. Até o fim da tarde, só pedaços de balões foram encontrados na praia de Penha, 70 quilômetros ao sul do local onde o padre caiu. Foi uma semana de procura, pelo ar, pelo mar, por terra. A Marinha e a Aeronáutica já encerraram o trabalho de resgate, mas os bombeiros voluntários do balneário de Penha, em Santa Catarina, vão continuar por tempo indeterminado.
Só que aí, em 4 de julho de 2008, um navio lá da Petrobras achou a metade do corpo dele boiando. Só restos de balões foram vistos na água. O corpo foi levado pelas correntes marítimas e só foi encontrado por um barco 1 mês e meio depois na região de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Acho que pelo menos aquele recorde mundial de 9 horas voando, acho que ele deve ter batido, né? Pode ser. Agora, um dos casos mais famosos que tem aqui no Brasil, né? Que aconteceu em 20 de janeiro de 1996. Que foi o caso do ET de Varginha. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Nós olhamos pra lá assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, 2 caminhões do Exército entrando na cidade. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensava em tê-la. E quem acompanhou essa época aí lá nos anos 90, lembra que a mídia não falava de outra coisa, né? Sempre com aquele climão assim que dava medo nas pessoas. Cresce mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Só que na época, o que as autoridades falaram, eles desmentiram o caso, falando que, na verdade, o que essas mulheres viram aí foi um maluco chamado Mudinho. O tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação, como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Fora outros detalhes que o Exército foi manipulado. E o que estava lá nos hospitais mesmo era um casal de anão. Houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. E cara, se eu te falar que isso daí foi a melhor coisa que aconteceu pra cidade, porque ela ficou conhecida no país inteiro e até hoje recebe bastante turistas por causa disso, e tem até um evento lá que é uma
Comic Con do ET de Varginha, porque esse ano teve a primeira feira ufológica de Varginha, que foi na comemoração dos 28 anos do ET de Varginha. Desenhos que ganharam esculturas hoje espalhadas pela cidade. Em homenagem ao caso, foi criado um festival anual de ufologia. Como diz a minha camiseta aqui mesmo, né, velho? Não acredite em humanos, hein? Aliás, essa camiseta aqui, ó, tá lá no site, hein? Se você quiser, ó, dá uma olhadinha no link da descrição, hein? Só que também tem um outro caso aí que é bem famoso aqui no Brasil também, que é lembrado até hoje aí, sobre esses negócios de OVNIs, assim, que esse daí é considerado até um dos casos mais famosos da ufologia mundial até, que é o caso do Chupa-Chupa. O quê? Ou, como ela ficou conhecida, a Operação Prato. No céu existe algo mais do que as estrelas. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores. A única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres. Em 1977, os estados do Maranhão e Pará, localizados na Amazônia brasileira, o Colares, transformaria o Brasil no dono de uma das histórias de OVNIs mais impressionantes do mundo. Que lá em 1977, alguns moradores de Colares, no Pará, começaram a alegar que alguma coisa no céu soltava um raio de luz e causava um ferimento que aparentemente sugava o sangue das pessoas. E até por isso começaram a falar que era o chupa-chupa. O resultado da atividade dessas luzes, que eles chamavam de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa disso, chupando o sangue, chupa-chupa. E teve até casos de morte por causa disso. Que é isso? Um dos pescadores está morto. Só que aí, cara, toda a população desse vilarejo lá no Pará começou a ser atacada por essas luzes que vinham do céu. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. E aí o negócio tava tão sério, velho, que até a população inteira começava a se reunir à noite, assim, com medo desse negócio. Se esse maldito chupa-chupa aparecer, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficava rezando e às vezes cantavam algumas canções religiosas. E os agentes de saúde desse lugar aí confirmaram mesmo que eles estavam sempre socorrendo pessoas com ferimentos desses ataques. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. De uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. A documentação de estranhos sintomas na população e o segredo... E as mulheres muitas vezes faleciam e ficava uma marca cheia de pequenos furos. E aí começou uma histeria generalizada assim, e por isso foram chamados os militares para esse lugar aí, quando começou a Operação Prato. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. A Operação Prato chama a atenção do ufólogos de todo mundo.
Só que esses militares, quando foram pra lá, eles eram céticos e tal, não acreditavam muito, mas aí eles próprios militares começaram a afirmar que realmente eles estavam avistando esses objetos, até desenhavam, filmaram e tiraram fotos. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Num relatório para a aeronáutica, o capitão Holanda se rende às evidências. Ele chega a desenhar as formas de vários objetos voadores não identificados e garante que eles sobrevoam os céus do norte do Brasil. Em torno de 9 formas. 9 ou mais, pouco mais. Está tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia, mais de 500. E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Só que o estranho é que 4 meses depois disso daí, essa operação foi encerrada do nada, assim. E a maioria desses arquivos, as filmagens, são secretos e guardados pelo governo até hoje. A aeronáutica recolheu tudo. Tá? Tudo foi encaminhado, foi entregue ao comandante, de lá encaminhado ao comando em Brasília. Eu não sei realmente onde está. Eu até brincava. Cadê o meu filme? Ah, tá guardado. Tem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, lampejos no sol, no céu, luzes estranhas. E uma parada que meio que pra piorar essa história assim, é que o coronel Uirange Holanda, ele resolveu dar uma entrevista falando tudo que ele sabia. No OVNI em sigilo há pelo menos 4 décadas. Agora, pela primeira vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. O coronel da Reserva da Aeronáutica, Uirange Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Uma nave maior e dela saindo naves menores. Depois dessas naves menores voltando para essa nave maior. Só que 2 meses depois dessa entrevista, ele foi encontrado morto na casa dele. Ele se enforcou com o cordão do roupão dele. Ele amarrou numa parte alta da cabeceira da cama. Mistério. E ainda nessa pegada de ufologia, mistérios assim, teve um outro caso mais estranho ainda, que é o caso do mistério dos homens na máscara de chumbo. A ponto de vir gente se não me falha a memória, do Japão, da França, do não sei mais de onde, atraído pelo assunto máscara de chumbo, e até hoje ninguém teve uma solução. É que lá em 1966, o Manuel Pereira e o Miguel José, eles eram 2 técnicos de rádio amadores, de eletrônicas assim, e aí esses 2 saíram de casa alegando que eles iam comprar um carro lá em São Paulo. Só que depois disso, o corpo deles foi encontrado no alto de uma montanha, no Morro do Vintém, lá no Rio de Janeiro. E pra deixar essa história mais misteriosa ainda, não foi encontrado nenhum ferimento, nenhuma marca assim, de violência no corpo deles. O crime envolveu os corpos sem vida de 2 homens. No entanto, não havia rastros de violência. É que eles estavam deitados assim um do lado do outro, parecia que estavam descansando e ainda usando um terno e capa de chuva por cima. E no bolso de um deles estava um bilhete escrito o seguinte: 16h30 da tarde, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais. Aguardar sinal da máscara. Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções. E essa máscara que eles estavam falando no bilhete é o que era o mais bizarro de tudo isso. Porque um deles estava com a máscara de chumbo na mão e o outro com a máscara de chumbo no rosto. No entanto, a cena do crime ainda esconde os elementos mais enigmáticos do caso.
foi que eles estavam com umas máscaras feitas de chumbo, cobrindo os olhos. E ainda a grama em volta dele estava morta, estava seca, assim, como se tivesse sido queimada por alguma coisa, como radiação, por exemplo. E anos depois, um cientista mundial bem famoso foi até o local lá, que é onde aconteceu isso daí, e ele averigou que a grama nunca mais cresceu naquele lugar, e que ainda tinha radiação naquele lugar mesmo anos depois. Onde está esse marco de ferro hoje? Para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. E para deixar mais louca a situação ainda, teve pessoas que disseram que naquele dia tinham avistado alguns objetos soltando umas luzes estranhas no céu naquele morro. Que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? No mesmo morro e no mesmo dia da visão, 2 mortes e um grande mistério. E esse caso aí permanece sem solução até hoje. Mais uma coisa que não tem mistério é como você adquire essa camiseta muito louca aqui, ó, do Não Acredite em Humanos. É que essa camiseta mó da hora aí, você consegue abduzir ela aqui na loja atreio.com.br, ou se não, no link do WhatsApp que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. É, cara, além dessa daí, tem várias outras estampas bem nostálgicas e exclusivas aqui da marca Atreio do canal, que é a marca que tem as estampas mais loucas e da hora da internet. Aliás, essa camiseta aqui, ó, foi um pedido de um cliente lá pelo WhatsApp. É, cara, se você quiser fazer qualquer camiseta personalizada, a camiseta que você quiser, é só você me mandar a imagem, a arte, o desenho que você quiser lá pelo WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Opa, peraí. Ó, seu ET, pra quem não sabe, esse daqui é o canal Atreio, que é o meu canal secundário. Mas esse vídeo aqui, cara, eu retirei lá do meu canal principal, que é o canal História Sem Fim. É, tem gente que não sabe que eu tenho um canal principal, que esse aqui não é o canal principal, esse daqui é o canal reserva. Então, mano, se você não tá inscrito lá no canal História Sem Fim, que é o canal principal, eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever lá também, né, viado? Que lá tem vídeo, mano, novinho toda semana, beleza?